Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o professor Jeremias falando e eu estou passando por aqui rapidinho só para fazer uma revisão rápida sobre aquilo que nós estudamos ontem na nossa primeira aula de redação, tá bom? Ontem nós falamos sobre crenças limitantes. O que é isso? Isso não é conversa de coach e não é conversa religiosa, tá bom? São os nossos costumes, as nossas filosofias, os nossos estudos, as nossas formações que nos trouxeram até aqui. Jeremias, o que há de problema nisso? Nada. É que quando você vai fazer uma redação padrão Enem, por exemplo, você precisa dissertar de maneira aberta e as suas crenças limitantes, elas não podem ser maiores do que o tema de uma redação padrão Enem. Por exemplo, ontem eu dei como exemplo, caso você seja evangélico e você tem que falar sobre aborto, você não pode falar sobre aborto de acordo com a sua perspectiva religiosa. Digamos que você seja bolsonarista e você precisa falar sobre a necessidade de pensar primeiro nos pobres, nos mais necessitados. Você não pode falar de acordo com o seu pensamento ideológico. Assim como se você for petista, por exemplo, e você tiver que falar sobre eh, gerar impostos maiores para quem ganha grandes fortunas. Você não pode pensar, dissertar de acordo com a sua filosofia. Deu para entender mais ou menos? Por quê? Porque a sua dissertação, a sua fala, ela tem que ser grande, maior do que essas circunstâncias. E dei como exemplo também dois possíveis temas de redação. O primeiro, ele falava sobre liberação das drogas, e o segundo, ele falava sobre a liberação do aborto, né? Então, são dois temas bem pesados, são dois temas que eles causam um certo furdunço aí na sociedade. Mas e aí? Como que eu vou dissertar sobre isso? Eu não posso dissertar de acordo com aquilo que me formou. Pelo contrário, eu preciso dissertar de uma maneira aberta, tá bom? E é em cima disso que nós entramos em uma questãozinha, fato e opinião. Essa daqui é uma aulazinha rápida, aonde, pessoal, quando você vai dissertar, principalmente a redação padrão Enem, você precisa dar a sua opinião. E tá lembrado que ontem eu falei que eu não posso escrever eu acho, eu acredito? Não. Só que tem um detalhe. A sua redação a sua opinião, ela precisa ser baseada em cima de um fato. Deu para entender mais ou menos? Ontem eu também falei que você não pode, não precisa escrever 30 linhas para uma redação padrão Enem. Você precisa escrever só duas, somente duas, aonde nessas duas linhas você vai dar a sua opinião e a sua opinião tem que ser baseada em cima de um fato. Professor, o que é fato e o que é opinião? E essa história das duas linhas não ficou muito clara na minha cabeça, não. Calma, foi só a primeira aula, tá bom? Bom, fato é aquilo que ninguém pode questionar nunca. Por exemplo, isso daqui que está nas minhas mãos é um celular. É um fato inquestionável. A blusa com a qual me visto agora, ela é amarela. A menos que você seja daltônico, você não pode questionar isso. Então, isso é um fato, tá bom? Opinião é aquilo que pode ser questionado. Não é aquilo que várias pessoas pensam diferente. Não, é aquilo que pode ser questionado. Por exemplo, esse celular ele é grande, é uma opinião. Por quê? Porque pessoas elas podem dizer que ele é pequeno, né? Essa blusa ela é bonita. Isso é uma opinião. Por quê? Porque pode ter pessoas que digam que ela é feia. Vamos dar um exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns fatos e opiniões. Olha só. A borboleta. Ah, e as frases que eu estou trazendo hoje, elas são frases que elas são construídas em cima de opiniões. As pessoas têm dificuldade para reconhecer isso. Mas meus alunos não, porque a partir de hoje eles vão ser vacinados. A borboleta da praia é uma espécie endêmica do estado do Rio de Janeiro. Isso é um fato ou é uma opinião, pessoal? Você sabe que é endêmica, né? Endêmica é que só vive naquela região. Ei, a gente vai ter uma aula e eu vou mandar um material para vocês, onde a gente vai tentar melhorar o nosso vocabulário.
Precisamos dessas palavrazinhas bonitinhas e rebuscadas, tá bom? Isso daí é um fato ou é uma opinião? Exatamente, é uma opinião. Por quê? Porque a borboleta da praia, ela pode ser encontrada em qualquer uma outra praia e não exclusivamente na praia do Rio de Janeiro. Deu para entender? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse bloco. Fato ou opinião? Começando por aqui. João Carlos é um ótimo médico. Fato ou opinião? Muito bem, opinião. Ele pode ser bom para você. Para mim, ele é péssimo. Ou para mim, ele é o máximo. Olhando na Terra, o céu, olhando da Terra, o céu é azul. Fato ou opinião? Muito bem, opinião. Por quê? Porque e se eu estiver olhando de noite? E se eu estiver olhando ao pôr do sol? Deu para entender? Então, agora, se tivesse dizendo como é que está o clima, aí tudo bem. O horário, mais ou menos, aí já daria para a gente entender como fato, e não só como opinião. Próxima. Acho que o motorista do carro está errado. E aí, gente? Só pelo acho já dá para caracterizar como opinião. Ele pode estar errado para você, minha querida, meu querido. Agora, para ele, por exemplo, ele pode estar achando o certo. Olhando para o céu, acho que vai chover. Isso daí engana tanta gente aqui no Nordeste, né? E aí, pessoal, fato ou opinião? Opinião. Tem pessoas que vão olhar e vão dizer, ih, chove nada. Só lá para o próximo mês. Próximo aqui. O exercício fortalece o corpo e melhora, a memória. Fato ou opinião? Fato. Muito bem. O exercício de fato e verdade, ele tem essas atribuições. Melhorar corpo e fortalecer corpo e melhorar memória. Um carro bateu de frente com uma moto. Fato ou opinião? Opinião? Fato, pessoal. Isso daqui é um fato. Agora, se estivesse dizendo assim, um carro grande, ou um carro amarelo, ou um carro azul, seria um fato que contém uma opinião, tá bom? Então, aqui nós temos um fato e aqui nós temos um outro fato. Acredito que idosos não gostam de fazer exercício físico. Fato ou opinião? Opinião, é um pensamento seu, tá bom? Caminhada é o exercício preferido de 66,5% dos idosos, segundo o IBGE. Fato ou opinião? Fato. Segundo o IBGE, a caminhada ela é preferida por 66,5% dos idosos. Para fortalecer o corpo e a mente, acredito que devemos fazer exercício. Fato ou opinião? Por mais que essa daqui ela seja fato, aqui é uma opinião, pois é você quem acredita isso. E a última, João Carlos é médico. Fato ou opinião? Fato, pessoal. Se ele estudou, se ele tem um diplomazinho, ele é médico. Olha só, eu espero que vocês compreendam bem aí a diferença entre fato e opinião, porque a atividade que eu pedi para vocês escreverem as duas linhas em cima da proposta de redação que eu já mandei para vocês, talvez vocês precisem utilizar aí na argumentação de vocês algo do tipo. Vai ser um fato que eu vou falar, mas eu também tenho que colocar a minha opinião. Deu para entender mais ou menos? Segunda-feira aguardo os trabalhos de vocês, tá bom? Para que eu possa corrigir e dar os feedbacks. E caso você não tenha assistido a aula por completo, entre em contato comigo, me manda o seu e-mail do Google, aquele que você usa no YouTube, que eu mando a aula para você, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.